E comigo já está agora o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Rafael Greca saiu. Prefeito, essa movimentação é bacana aqui, muita gente aproveitando antes do senhor entrar aqui no nosso estúdio para poder bater foto, publicar rede social, aquela troca. E essa troca, esse momento importante de compartilhar experiências é o que muita gente vem aqui para poder ouvir do prefeito de Curitiba, que exemplos e iniciativas podem ser adotadas por muitas outras cidades aqui no Paraná. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Eu até estou perdido em qual câmera que eu olho aqui. Primeiro, pode olhar naquela aquela lá. Uma alegria estar aqui, ser entrevistado por você, minha admiração pelo teu trabalho. Obrigado. A Jovem Pan que faz um grande trabalho da informação com credibilidade. Tem encontrado o ex-prefeito, nosso secretário de Desenvolvimento Sustentável, também uma alegria, o nosso parceiro Rafael Greca. E olha, eu fiz questão de estar aqui. Aqui é um encontro com todos os municípios do Paraná. E essa união que o Paraná tem, poucos estados têm. Essa paz política que reflete no governador Ratinho Júnior, seus secretários, deputados e com os municípios do Paraná. Eu fui vice-prefeito 8 anos, isso me deu um conhecimento muito grande da cidade, mas eu fui secretário de Estado das cidades por quase 2 anos, liberando recursos para todos os municípios do Paraná. E nós temos muito a compartilhar um com os outros. Curitiba tem ações importantes que pode oferecer aos outros municípios, mas os municípios, independente do tamanho, podem também compartilhar boas ideias conosco. E na minha fala agora há pouco, na abertura aqui do evento, eu falei uma coisa muito importante. Nos próximos anos está sendo discutida a reforma tributária no país. A implementação da reforma tributária que foi autorizada há alguns meses atrás. E é muito importante a mobilização dos municípios e Curitiba vai liderar esse processo também nacionalmente, porque nós não podemos perder a nossa autonomia. O IBS, que é o imposto que foi criado, ele será definido a sua regulamentação nos próximos meses, de como ele será repartido entre o governo federal, os estados e os municípios. Nós não queremos que os municípios percam a sua autonomia. Curitiba, falando da nossa cidade, é um município que tem autonomia, ela consegue investir, ela tem um orçamento forte e próprio. Se tirarem isso dos municípios, é mais recurso em Brasília, é mais dependência dos municípios. Mas nós vamos nos unir e trabalhar forte para que isso não aconteça. E a União do Paraná é um exemplo para o Brasil, porque os municípios aqui jogam unidos, como é a característica do evento aqui hoje. Muita gente, como você falou aqui, muito vice-prefeito, muitos secretários dos municípios, trocando informações. Isso é muito bom para a nossa população. A gente está batendo um papo com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, ao vivo, direto aqui do 2º Emupar, o Encontro de Municípios Paranaenses. Prefeito, que exemplos, na avaliação do senhor, podem ser copiados por prefeituras, seja de grandes cidades ou de cidades menores aqui do nosso estado? Curitiba é referência em coleta de lixo. Pode parecer até absurdo a questão, mas para você que está nos acompanhando, seja no carro ou através do YouTube, São Luís do Maranhão não tem coleta seletiva. É uma capital, inclusive é uma ilha, mas não há coleta seletiva. Então são questões muitas vezes simples, mas que beiram um certo absurdo. É a questão da coleta seletiva e que outros aspectos o senhor elencaria? Nós temos várias questões importantes para a cidade. A coleta seletiva é uma delas, o lixo que não é lixo, que não vai para o lixo, que são feitas campanhas de conscientização nas escolas. Também as 50 cooperativas de catadores que nós temos na cidade que fazem a separação do lixo e que sustentam suas famílias através disso, dos produtos recicláveis. Por isso, fazer a separação do lixo dentro de casa é muito importante, mas nós temos outros importantes exemplos, alguns rapidamente. O transporte coletivo, que é o nosso grande cartão de visita, a nossa referência. O projeto Muralha Digital, que eu estava conversando aqui fora com alguns prefeitos, que é essa capacidade de unir as câmeras públicas e particulares numa grande central de controle para monitorar o crime na cidade e fazer a reação ao crime caso necessário. E ontem eu entreguei 45 ônibus na nossa cidade, todos com câmeras embutidas que fazem o monitoramento em conjunto com a Muralha Digital. E agora eu vou dar um exemplo que não tem tecnologia, mas que é muito eficiente e cabe para qualquer cidade, que eu gosto muito, que envolve a segurança alimentar, que são as hortas urbanas. Curitiba não tem área rural, muitos municípios têm, obviamente, mas todos têm o seu centro, a sua área urbana. E é possível você pegar um espaço que está deteriorado, um terreno baldio, que pode ser um local de violência,
ou do crime e transformar numa horta urbana. Aí você ocupa um espaço urbano, você faz a produção de alimento saudável para a mesa das famílias e tem a reunião da comunidade. Aqui não tem nada de tecnologia, de internet, mas tem muito de cidade inteligente, porque é a reunião da comunidade, a ocupação do espaço público e a produção de alimento saudável. Então, há uma série de exemplos que nós podemos aprender, e ser prefeito é gratificante. Porque, primeiro, que você é o primeiro a ser cobrado pela população, que faz parte da nossa missão. Você vai no mercado, você vai buscar o filho na escola, sempre há uma sugestão, uma crítica construtiva, o que é muito bom. E, por outro lado, a prefeitura é que dá a resposta mais rápida. Seja na vaga na creche, seja no atendimento da saúde, na vacinação, nas obras na cidade. Então, eu estou muito feliz como prefeito da cidade. Eu quero que o curitibano saiba que eu sei aonde estou pisando, o planejamento da cidade para os próximos anos, aonde que nós vamos avançar pelos próximos 4 anos e que vou trabalhar muito pela cidade de Curitiba. A gente está conversando com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, ao vivo aqui no nosso Pan News Curitiba. Como o prefeito Eduardo Pimentel comentou, ontem houve a entrega de novos ônibus desde o início do ano, né? Essa não é a primeira, já houve uma renovação importante e considerável. E o que me chamou a atenção, prefeito, foi que na entrevista que o senhor forneceu ontem à imprensa, esses ônibus já contam com um dispositivo anti-rabeira. Infelizmente a gente teve, o caso daquele jovem rapaz, um adolescente, acho que, pelo que eu me recordo, 14 ou 17 anos. 14 anos, muito novo, pegando rabeira, acabou se arriscando, não sei se é adrenalina de viver perigosamente, acabou sendo atingido por um outro ônibus. Há uma preocupação, existe fiscalização, novas propostas estão sendo discutidas na Câmara. Como é que o senhor vê essa questão? E justamente a ideia é com que os demais veículos, ou à medida que haja essa renovação da frota, já exista essa estrutura, esse dispositivo para não ter a questão da rabeira? Sim, permanentemente agora. Primeiro que eu lamento muito, fiquei muito triste no domingo quando soube da informação desse adolescente de 14 anos, quase uma criança que faleceu pegando rabeira nos ônibus da Canaleta na cidade de Curitiba. Uma tristeza, meus sentimentos aos familiares. Mas por outro lado, é a terceira vez que esse rapaz, infelizmente, sofre um acidente pegando rabeira nos ônibus. Então já vinha fazendo, e nós fazemos permanentemente e vamos ampliar campanhas de conscientização, fiscalização com a Guarda Municipal e com os agentes da URBS para que isso não aconteça. E agora todos nós vamos continuar fortalecendo essa placa atrás para dificultar. A pessoa que quer, o irresponsável que quer fazer rabeira, ele ainda vai conseguir, ele vai dar um jeito, eles são espertos. Mas cabe a conscientização da família, a fiscalização e da pessoa, que tem a consciência de não fazer isso. Olha, uma vida foi perdida nessa brincadeira sem graça na cidade de Curitiba. E reforçar, você que mora perto de uma canaleta, tantas que temos na cidade, cuidar, não andar de bicicleta ou a pé, temos as calçadas, as ciclovias. Também dou um exemplo, tenho falado muito desde ontem, a Rua do Outono, que é a canaleta entre o terminal do Campina do Siqueira e o terminal do Campo Comprido, que tá linda, eu passo nela todos os dias, com os liquidames, que é aquela árvore que agora tá marronzada, que a pessoa vai lá para tirar foto. Nós adoramos, marque Curitiba e mande pro mundo, mas da calçada, que as fotos ficam tão bonitas quanto. O que tem que cuidar, porque a canaleta é pro ônibus do transporte coletivo. Tem até um viaduto, A parte de cima ali, a trincheira, digamos assim, porque há a parte exclusiva pro transporte, aliás, para a circulação dos ônibus, então a foto fica até mais bonita. Fica mais bonita. Da parte de cima. A gente conversando com o prefeito da capital, Eduardo Pimentel. O prefeito, que eu pergunto pro senhor, com relação à questão da saúde. A gente sabe que municípios da região metropolitana acabam muitos pacientes ou moradores se valendo dessa estrutura consolidada no quesito saúde aqui da nossa capital para vir buscar atendimento em UPAs, unidades de saúde. Muitas vezes se tem um endereço de trabalho, a pessoa coloca como o endereço para apresentar na unidade de saúde. Então Curitiba acaba absorvendo uma maior parte das pessoas também da região metropolitana. Como sensibilizar prefeitos da região metropolitana, que são nossos irmãos, vizinhos, para que também estruturem uma saúde pública de qualidade que seja capaz de atender a demanda da população?
É um desafio importante. Nós somos uma cidade metropolitana, né? Somos conurbados com Pinhais, por exemplo, que quem não conhece ultrapassa de uma cidade para outra e não sabe que mudou de município. Então o atendimento da urgência e emergência estará sempre aberto para toda a população, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma ação da saúde pública integrada muito forte. Mas é importante o cuidado, principalmente nos primeiros sintomas ainda, as pessoas ficarem nas suas unidades de saúde. Os prefeitos têm feito um trabalho muito forte, há um relacionamento muito forte entre Curitiba e toda a região metropolitana. E para que depois, quando os casos vão ficando mais graves, que a gente possa transferir para os hospitais da cidade. E temos vários, o do Estado, o Hospital do Trabalhador, e hospitais que atendem o SUS na cidade, como o Pequeno Príncipe, a Santa Casa, o Evangélico Mackenzie, o Cajuru, Nossa Senhora das Graças. Mas essa relação é feita à disposição dos recursos do governo federal e do estado, e Curitiba tem a saúde plena, né? Investe o seu orçamento, é 15% obrigação, investimos mais de 22% na saúde, inclusive tem um compromisso no meu plano de governo, que são 6 novas unidades de saúde, 2 UPAs e o Hospital e Maternidade do Bairro Novo, para que a gente possa fortalecer o atendimento da saúde. Aproveitando, está tendo vacinação nas escolas contra a gripe, é importante a conscientização dos pais, a vacinação gratuita nas 109 unidades de saúde para crianças de 0 a 5 anos e agora estendido aos 12 e também 60 anos mais. Eu ainda não me vacinei contra a gripe porque eu tenho 40 anos e ainda não posso, senão já estava vacinado contra a gripe. Você tem quantos anos? Tô com 35 só. É piá ainda. É piá. Então é possível, e a campanha de vacinação ela vai no ano todo. Eu quero te agradecer pela oportunidade de me dar um espaço aqui, uma conversa agradável. Eu estou sempre à disposição. Eu fiz vários compromissos no período eleitoral. 2 deles importantes que estou cumprindo e vou continuar cumprindo. Estar presente nas ruas, e estou andando na cidade, vou nas audiências públicas, e estar na imprensa. Conversar, porque a imprensa consegue atingir a cidade, leva a informação com credibilidade. Então, eu tenho passado nas emissoras, já estive no estúdio da Jovem Pan, estou aqui com você, estou nas emissoras de televisão, para que a gente possa dar transparência ao nosso trabalho. Então, muito obrigado pela parceria, nós estamos juntos, conta com o nosso trabalho. Tá aí, prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, conversando ao vivo conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, prefeito.